Graça e a paz de Cristo a todos. Vamos para a nossa última aula sobre a série de mensagens de estudo sobre o Pentateuco. Hoje vamos falar sobre Deuteronômio. Muitas pessoas não conseguem entender esse livro, mas ele é bem simples. A revelação de Deus é maravilhosa nesse livro. Lá em Gênesis, recapitulando, nós falamos sobre a criação e a perdição da humanidade. No livro de Êxodo, a gente falou sobre a libertação do povo do Egito, que representava o mundo, em direção a Canaã, a terra da promessa de Deus. Em Levíticos, nós falamos sobre santificação. Moisés havia construído o tabernáculo. Agora, Deus iria santificar o seu povo. Em Números, a gente fala sobre serviço. E em Deuteronômios, a gente vai falar sobre obediência. Deuteronômio significa repetição. Seria uma segunda lei. Mas por que uma repetição? Por que uma segunda lei? Na verdade, o que está acontecendo aqui no livro de Deuteronômio? Você lembra que Moisés ele está acampado com o povo nas campinas de Moabe. E agora eles vão começar a conquistar a terra prometida. Eles vão avançar em direção à terra que Deus prometeu a eles. Só que você lembra o que aconteceu com a geração que saiu do Egito? Eles chegaram cerca de 2 anos até Canaã, mas por causa dos 10 espias o povo foi contaminado e então eles passaram cerca de 40 anos rodando no deserto em círculo. E toda aquela geração morreu. Agora a geração que está aqui nas campinas de Moabe é uma nova geração. São pessoas que não viram o que aconteceu no deserto. Foram pessoas que não viram o que Deus fez quando eles saíram do Egito. Foram pessoas que não viram o maná caindo do céu, a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite. Foram pessoas que não viram as codornizes mandadas por Deus. Foi o povo que não viu a água jorrar da rocha. E então a gente vai ver que no livro de Deuteronômio, Moisés ele vai fazer uma repetição, ele vai relembrar tudo o que Deus fez com o povo, até chegarem onde eles estão, porque aquela geração não conhecia o que Deus havia feito. O livro de Deuteronômio tem 34 capítulos e ele está dividido em 3 grandes partes. O primeiro discurso de Moisés, que vai do capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 43. O segundo discurso de Moisés, que vai do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 26. E o terceiro discurso de Moisés, do capítulo 27 ao capítulo 30. Do 31 ao 34, a gente tem um encerramento do livro. No primeiro discurso de Moisés, ele vai fazer uma abordagem sobre a lei. Vai começar a explicar alguns aspectos da lei. No segundo discurso, ele então vai recapitular os principais acontecimentos no decorrer da história do povo, do deserto, da saída do Egito, do deserto, até eles chegarem ali à fronteira de Canaã. E depois vem o terceiro discurso, onde Moisés ele já vai fazer um encerramento, uma conclusão de tudo o que aconteceu. Em algumas Bíblias tem um quarto discurso, mas é quase unânime entre todos os estudiosos que esse quarto discurso, na verdade, ele é uma continuação, uma finalização do terceiro. Nós vamos considerar aqui, acerca do estudo, apenas 3 discursos. E a gente vai ver Moisés, ele vai contar a história da lei. E é importante a gente entender a divisão da lei. A lei ela era dividida em 3 partes. Tinha a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. A lei moral ela era considerada os 10 mandamentos, que eram os princípios morais de todo o povo. Tinha a lei cerimonial, que eram os sacrifícios, as ofertas do tabernáculo, como o povo iria agir. E tinha também a lei civil, que era a regulamentação da nação de Israel, como eram para acontecer os divórcios, o casamento, como era para acontecer as penas para os diversos crimes. E assim Moisés foi explicando tudo novamente para essa nova geração. Então, na primeira parte do discurso de Moisés, do capítulo 1 ao 4, versículo 43, a gente vê que Moisés ele explica a lei. Olha só o que diz lá no capítulo 1, versículo 5. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. Então Moisés começou novamente a ensinar toda a lei para aquele povo.
No segundo discurso, que vai do capítulo 4, versículo 44 até o capítulo 26, Moisés ele vai recapitular os principais fatos que aconteceu com o povo. Os espias, a oração para entrar em Canaã e todas as outras situações. Olha só o que diz lá no capítulo 26, versículo 16 ao 19. O Senhor, o seu Deus, lhe ordena hoje que sigam estes decretos e ordenanças e obedeçam-lhes atentamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos e suas ordenanças, e que vocês lhe obedecerão. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que guardar todos os seus mandamentos. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, para o seu Deus, conforme ele prometeu. Aqui no segundo discurso, Moisés ele vai falar sobre a importância da obediência. Todo o livro de Deuteronômio vai falar sobre obediência. Obediência a Deus, obediência aos seus mandamentos. Vou destacar agora alguns capítulos importantes do livro de Deuteronômio. A gente vê lá no capítulo 6, versículo 4, o Shema, a base da vida espiritual para toda a nação israelita e para a igreja. Capítulo 7, a gente vê a demonstração contra a infidelidade. Capítulo 8, exortação de lembrar os benefícios do Senhor. Trazer à memória o cuidado e o amor de Deus sobre a nossa vida. No capítulo 10, a gente vê as tábuas da lei novamente. As primeiras tábuas foram quebradas, então Moisés levou novas tábuas para Deus escrever a lei, a pedido de Deus. E aqui no capítulo 10 isso está relatado. Capítulo 11, os benefícios da obediência. Capítulo 12 ao 15, o lugar do culto verdadeiro. Capítulo 16, as principais festas, em destaque as três principais, onde o povo todo tinha que voltar a Jerusalém, tinha que voltar para o local da terra prometida, que era a festa do tabernáculo, a festa de Pentecostes. Capítulo 16, a gente vai ver as três principais festas relatadas novamente. Capítulo 17, a gente vai ver Deus já se antecipando aquilo que o povo ia querer, e a gente vai ver as bases para a monarquia. Isso que a gente vai encontrar só lá em Samuel, quando o povo escolheu ter um rei para lhe governar. Capítulo 19, cidade de refúgios. Capítulos 20 a 21, as guerras, do 22 ao 26. Diversas leis sobre casamento, fugitivos, usura, limpeza, dízimo e etc. Capítulos 27 e 28, a bênção e a maldição. 29 e 30, as considerações finais. Nos capítulos 31 a 34, a gente vai ter as últimas disposições de Moisés. E nos capítulos 32, a gente vai ter o cântico de Moisés, que eu queria convidar você a ler. Leia na sua casa, com atenção. Capítulo 32, o cântico de Moisés. Capítulo 33, a bênção de Moisés. E no capítulo 34, a morte de Moisés. Aí você pode se perguntar, mas como Moisés relatou a sua própria morte? Nós cremos que, na verdade, foi Josué quem relatou a morte de Moisés. Então a gente vê que o livro de Deuteronômio ele fala sobre obediência. Deus ele requer que nós sejamos obedientes a Ele. Nós esperamos que Deus possa abençoar a sua vida nesses 5 livros do Pentateuco que a gente estudou. Qualquer dúvida que você tenha, você envie sua pergunta para nós que nós vamos esclarecer. E nós, após o encerramento dessa série de mensagens, a gente vai fazer algumas séries especiais com os pontos específicos e interessantes do Pentateuco para esclarecer ainda mais as verdades e preciosidades expressas por Deus nesses livros tão maravilhosos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente.